Bom dia, garotada do sexto ano, garotada ligeira, acelerada. Vão aí já pegando o material de vocês, o caderno, a borracha, a caneta, fazendo as suas anotações para a aula de geografia de hoje, legal? Nós já vamos colocar aí na tela o tema da aula de hoje. Tecnologia a serviço da cartografia, parte 1. E antes de eu apresentar aqui o professor Antônio, também vou deixar aqui um bom dia para os professores guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, colocando o nome das escolas e estimulando essa garotada a continuar estudando. Agora sim, vamos lá, professor Antônio, bom dia. Bom dia, professor Carlos, bom dia aí aos alunos, aos professores e a todos que irão aí acompanhar a mais uma aula aí do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos falar aí de tecnologia, junto com a geografia, mas antes disso, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Habilidades de hoje que nós iremos trabalhar na tela para vocês. Analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, sistema de posicionamento global e a cartografia digital. E relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. E aí, já para a galerinha começar já a pensar no tema da aula de hoje, tem um vídeo muito sério para vocês. Assistam. Olá, meu nome é Luiz Guarino e eu vou apresentar a vocês o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. O CPTEC é um dos centros de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O CPTEC oferece previsões de tempo e clima para todo o território nacional, visando suprir as necessidades de diversos setores da economia, tais como agricultura, transportes, indústria, entre outros. Além disso, no CPTEC são desenvolvidas atividades nas áreas de climatologia, meteorologia por satélite e ciências meteorológicas. Diariamente, nesta sala, um grupo especializado de cientistas e meteorologistas analisa as condições atuais de tempo. Esta análise é feita a partir de dados observados de plataformas de coleta de dados, instrumentos de medição em aeroportos, radares e satélites meteorológicos. Utilizando modelos numéricos de previsão de tempo, processados por um supercomputador, combinados à expertise do grupo de meteorologistas, são realizadas as previsões de tempo para os próximos 7 dias para todo o território brasileiro. Além disso, uma previsão estendida para até 15 dias é realizada usando apenas os resultados do modelo de previsão. O CPTEC, através do grupo de previsão climática, fornece resultados processados pelos modelos globais atmosféricos e acoplados para o Grupo de Trabalho de Previsão de Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os resultados dos modelos são comparados à série histórica de dados observados de mais de 30 anos, para que anomalias de precipitação e temperaturas máxima e mínima sejam obtidas. Mensalmente, é feita uma reunião climática com a colaboração de diversos institutos e centros de pesquisa do país, realizando a previsão de clima por consenso para os próximos 3 meses. Para as atividades operacionais de previsão de tempo e clima, há o auxílio de um supercomputador. Este supercomputador, denominado Tupã, já foi o 29º supercomputador de maior capacidade de processamento do mundo. Tupã, do Tupi-Guarani, na língua tupi, significa trovão. Para os Tupi-Guarani, Tupã é o responsável por controlar o tempo, o clima e os ventos. Com maior capacidade computacional, é possível aumentar a resolução espacial dos modelos,
fornecendo uma previsão mais confiável. Bom, vocês viram aí no vídeo, né, a importância, né, dos sistemas tecnológicos adotados hoje em dia aí, na introdução aí de temas, né, como por exemplo aí no caso a meteorologia, né? E vocês viram aí a dimensão aí do computador, né, só para essa questão aí meteorológica no país, né? Então vocês vejam, né, como a tecnologia, com o passar do tempo, ela vai avançando e vai introduzindo aí nos mapas, né, várias informações, né, que a gente deseja e que a gente vai ver aí no decorrer da aula, tá certo? Mas antes da gente falar sobre questão de tecnologia, a gente tem que voltar um pouquinho nessa relação de cartografia. Então vamos acompanhar aí na tela, né, a cartografia, né, essa palavra, ela tem origem na língua portuguesa, né, em 1839, né, de uma correspondência aí do segundo Visconde de Santarém, né, que mandou lá uma carta em 8 de dezembro de 1839, ao historiador brasileiro. Ele estava em Paris, né? E ele mandou aí uma carta, né, para o historiador brasileiro Francisco Adolfo de Van Hagen, né? E aí essa data, né, ela ficou internacionalmente conhecida aí, né, como essa data aí da palavra cartografia. Então, na verdade, né, a palavra é próxima aí de carta, e era muito utilizada essa questão, né, de mandar, né, registros através de carta, né, dos mapas, né, e da localização e do percurso que as caravelas faziam, né, no decorrer do tempo. Só que a gente sabe, né, e a gente acaba estudando aí em história, em geografia, que essa utilização de mapas, ele já vem aí, né, bem antes, né, há milhares de anos, né, principalmente aí nas primeiras civilizações, né, para de certo modo estar mostrando a localização da onde está e principalmente para onde vai. Então, vários elementos foram utilizados para essa formação de mapas e depois essa introdução aí da palavra cartografia, né? Essa inscrição aí de uma carta, né, em 1839, o que acaba oficializando essa denominação. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ter aí um exemplo aí da projeção aí de Mercator, de 1587. Então, por meio da cartografia, quaisquer levantamentos ambientais, socioeconômicos, educacionais, de saúde, etc., podem ser representados espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando e tornando mais eficaz a sua compreensão. Então nós temos aqui um mapa, né, que na realidade é a projeção aí de Mercator em relação ao mundo, né? Então vejam, né, o formato dos continentes são diferentes do que nós estudamos hoje, mas é que nós estamos falando aí de 1587, século XVI, né, o período lá das grandes navegações. Então tinha, logicamente, ele não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, nessa dimensão do espaço que nós podemos ver hoje, naquela época. Então tinha, né, aquela imagem, né, que se coloca, né, e aí ele coloca aí no seu espaço, aí no seu papel, mostrando aí a cartografia da época, tá certo? Vamos lá na próxima tela. Nós temos lá, hoje entendemos cartografia como a representação geométrica, plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentada aí por meio de mapas, cartas ou plantas. Então nós utilizamos mapas, né, principalmente para localizações, né, no espaço maior, né, plantas, principalmente na localização de ruas. Antigamente a gente usava o guia, né, professor Carlos? Hoje a gente usa o GPS, né? Sim. Eu lembro do guia, a gente tinha que ficar procurando, tinha mais de 2.000 páginas, né, de ilustração ali para poder você compreender os lugares, era muita pesquisa. Hoje com o Waze, a gente vai para qualquer lugar. Não, o GPS trocou, né, e hoje a gente usa o celular para estar se localizando, a gente está utilizando meios tecnológicos que acabam substituindo aí o papel. Os mapas, a mesma coisa. Né? Apesar de nós ainda, né, professores de geografia, gostarmos, né, até o professor de história também usa muito, os mapas, né, para mostrar na sala de aula, a localização para os alunos, né, porque a imagem, né, ela também ela é interessante, né, ao vivo, então a gente acaba utilizando muitos mapas. Mas cada vez mais, né, com a introdução da tecnologia, a gente vai introduzindo
né, os mapas, né, mais digitais aí que nós temos aí, e que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem bastante em vários sites deles, tá certo? Vamos continuar aí a aula, vamos para a próxima tela. Nós temos aí a representação gráfica de uma superfície que obedece convenções e normas cartográficas pré-estabelecidas, geral ou parcial, em 2 ou 3 dimensões, Terra, planeta, Lua, céu e etc. E sempre lembrando, né, o formato da Terra, né, colocando para o plano, sempre vai ter as suas deformações, né? Então, a gente transfere um formato, né, circular, vamos dizer assim, né, para ser mais convencional, para um plano, né, e aí, né, ele tem sempre lá as suas dimensões alteradas. O que não pode alterar, né, é o espaço correto na qual cada ponto está identificado. Vamos lá para a próxima tela, que aí tem a imagem do globo terrestre, né? Então nós temos aí o globo terrestre, que logicamente, né, se a gente for ver nessa questão de visualização, né, é uma representação mais original, né, mais, né, do que é realmente o planeta, a Terra, até, né, a sua posição, como ela fica. Então ela está numa escala reduzida e representa a superfície de maneira mais fiel do que o planisfério. O problema é que a gente tem que ficar rodando ele, né, diferentemente aí dos mapas, né, que a gente acaba vendo todos os continentes ao mesmo tempo. Não nos permite estudar todos os fenômenos da Terra, né, porque na realidade, né, ele usa aí, né, uma dimensão que proporciona assim, uma visualização menor, né, então espaço bem reduzido do planeta Terra. E aí nós temos aí, né, vários globos terrestres aí que demonstram, né, os países dentro dos seus continentes, né, das ilhas, né, os arquipélagos, mas também temos aí globos terrestres que mostram relevo, que é muito interessante a gente também estar observando. Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí uma imagem de satélite, muito utilizada aí, né? Essa imagem aí é a Baía de Guanabara. Então nós podemos utilizar para a verificação da questão aí da geologia, da geomorfologia, né, que é o relevo da região, como a gente observa aí as partes verdes e a parte marronzada aí, que são relevos mais elevados. Nessa parte escura ao centro aí é a Baía de Guanabara, né, junto aí com o Oceano Atlântico. Então toda essa observação a gente consegue ver numa imagem de satélite, que logicamente depois ela é transposta para um livro, né, ou até para uma aula aí de slide, como a gente está apresentando agora. E você, é aquilo que eu falei, né, hoje o satélite ele detalha várias informações, tanto para aspectos econômicos, como aspectos sociais, para aspectos da saúde, né, população, a questão demográfica. Então, várias informações nós temos através da tecnologia, o que facilita e muito o trabalho aí para quem principalmente trabalha com dados, que necessariamente não é só o professor de geografia, não é só o professor de história, não é só numa aula, né? Esses dados aí eles são bem representados aí para toda a sociedade, né? Governos utilizam esses dados aí para depois, né, tá refletindo aí num plano de ação e de investimento nas áreas sociais. Inclusive, né, municípios utilizam aí, né, imagens de satélite para cobrar, por exemplo, o IPTU, né? Mas a gente até comentou uma vez numa aula, né, professor Carlos, tem que tomar muito cuidado aí para não confundir uma casa normal com uma casa de cachorrinho, por exemplo, né, como já aconteceu em alguns municípios aí. Não é? É verdade. Né? Isso aí aconteceu, então tem que se tomar muito cuidado na hora que você vai olhar lá e não cobrar 2 impostos aí de 2 casas construídas num terreno, aí de repente você vê a casa do cachorrinho aí da família, tá certo? Infelizmente o tempo acabou, entre aí no Saiba Mais, faça uma pesquisa aí, né, é o site aí do Cibers, né, tem bastante informação aí dos nossos satélites aí, né, que é importante retratar isso aí. Quero agradecer aí a participação de todos no chat, agradecer a participação aí na aula, quero agradecer novamente a parceria aí do professor Carlos. Obrigado, professor. Legal, imagens muito bonitas, né? Aí olha como a tecnologia nos ajuda muito a ensinar geografia para essa garotada. E aí, garotada, vocês vão começar a estudar, vão lá no Google Maps, no Google Earth, peguem lá o mapa da sua cidade, da sua região, explorem mais essa questão aí da cartografia. Bom trabalho para os profs, bom estudo para a garotada, avalie a aula no final. Até a próxima aula.